Agora nós estamos de volta para valer com as pautas do Todo Seu e agora para falar sobre um assunto de extrema importância. Segurança pública. Semana passada nós iniciamos a segurança pública aqui, começamos falando sobre o papel da sociedade na questão da segurança e conhecemos um pouco mais sobre o dia a dia das polícias civil e militar. Agora, hoje nós vamos, pelo menos, tentar desvendar os mistérios que envolvem o trabalho da polícia científica. Isso é uma coisa que eu adoro. E para nos ajudar a entender como funciona esse importante trabalho, eu convidei o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Celso Perioli. Bem-vindo! E olha, antes de começar a nossa conversa, eu queria que a gente assistisse a uma matéria que a nossa repórter, nossa parceira Luciana Camargo fez, mostrando como é o trabalho das vans que atendem a capital e a Grande São Paulo nos casos que necessitam da ação da Polícia Científica. Vamos ver. Oi, Rony. Em tempos de seriados de investigação como o americano CSI, a Polícia Científica de São Paulo está cada vez mais se aproximando da ficção. Recentemente, há 20 dias, eles adquiriram essas 2 unidades especiais de perícia. Dentro dessas vans existem materiais muito modernos que auxiliam bastante o trabalho dos peritos. E eu estou ao lado do diretor do Instituto de Criminalística, Adilson Pereira, para falar exatamente desse trabalho da perícia e da aquisição dessas vans. Como é que foi isso e em que ajudou? Bom, essas unidades especiais de perícias, elas vêm de encontro a um desejo antigo nosso. Para melhorar o atendimento num local de crime, numa situação onde o perito tenha que ficar muito tempo no local e onde ele tenha que dispor de equipamentos mais modernos, que ele não necessite retornar à sede do Instituto para obter esses equipamentos, e sim, tudo estará já à disposição para ele. Então, até essa aquisição, o perito ia até lá, recolhia o material e levava para a sede? Isso. Agora não precisa mais? Agora, numa situação de muito tempo no local, onde pode haver uma condição de deteriorização do material, a van pode ser utilizada para preservar isso. Aqui nós temos refrigeração, aqui nós temos capela para análise através de reagentes químicos, nós temos luz forense. Então, todos esses equipamentos que iam gradativamente para um local quando necessários, agora podem ser encaminhados tudo de uma vez só, quando o perito necessitar disso. E quantos peritos trabalham dentro dessa unidade? Vai depender das condições do local. Se o local necessitar de mais peritos, nós poderemos encaminhar essa van, que cabe em 5 peritos, né? Pode ir junto a outra van também, com mais peritos, e quantos forem necessários para um local de crime. E qual a diferença dessa para aquela van? Essencialmente, aqui nós temos uma condição de atendimento de local, que nós chamamos clínica geral, e essa aqui uma condição de atendimento para a parte mais voltada à engenharia, principalmente crime ambiental. Apesar de que as 2 podem ser utilizadas para qualquer local de crime. Agora, vamos deixar uma coisa mais prática. Me fala de um crime que tenha acontecido e que o trabalho da perícia com a van ia ser extremamente facilitado. É só lembrar alguns crimes que aconteceram onde a presença da perícia ela foi num período muito longo. O caso Nardoni é um caso, é uma conclusão de um fato, onde nós sabemos que o crime está ocorrendo, um sequestro, por exemplo, e que a perícia vai ter que aguardar a execução daquele evento para poder agir. Poderemos nos dirigir para lá também com essa van, já preventivamente. Tá? Tudo isso pode ser feito dessa forma. Antes o perito tinha que realizar idas e vindas para a sede. Conforme ele ia precisando dos recursos, esses recursos seriam disponibilizados gradativamente. Agora ele tem o recurso tudo à mão. Rony, eu não resisti a pedir para entrar aqui dentro da van para saber de perto como que funciona, né, tudo isso. Senhor Adilson, o que a gente tem aqui dentro?
Bom, aqui dentro nós temos vários recursos que podem ser utilizados para melhorar o atendimento num momento de necessidade, né? Aqui nós temos um refrigerador e também pode ser usado como aquecedor. O refrigerador é para preservar a prova, né? Uma prova biológica que tem que ser mantida refrigerado. Aqui nós temos maletas com equipamentos, luzes forenses. Aqui nós temos reagentes que podem ser utilizados para análise de vestígios no local. No caso que eu te falei do luminol, ele está ali. Aqui sim, o reagente estaria aqui dentro, junto com reagentes para entorpecente. No caso de uma análise foi encontrado um entorpecente no local, nós poderíamos fazer essa análise de imediato, pelo menos a análise inicial, antes de vir para uma confirmação laboratorial. Parte de higienização aqui? Sim, tanto individual como profissional, ou seja, um material que ele esteja manuseando aqui, olhando e que tenha a necessidade de utilizar um reagente, ele vai poder descartar aqui. Esse material aqui, ele tem um recipiente para conter e depois aqui nós fazemos o descarte ambiental. Senhora Adilson, aqui onde eu estou também tem alguns equipamentos. Quais são? Além de vários equipamentos de uso para o local, para pesquisa local, fotografação, nós também temos macacões, luvas, óculos de proteção. Esses macacões evitam uma contaminação cruzada, tanto do perito para com o local, como do local para com o perito. E esse projeto custou quanto? Essa van, as duas vans, né? Cada uma delas custou mais de R$200 mil. Esse aqui é só um protótipo, então? Ele está começando agora, está nascendo agora e todo nascimento requer um momento de adaptação, né? Após essa adaptação, nós vamos expandir. Agora, tem uma frase que o pessoal do CSI usa muito, e eu vou perguntar para o senhor. As evidências falam por si? Às vezes gritam. É fascinante essa história, né? Lu, obrigado, meu amor. Que linda matéria. Parabéns. Doutor Celso Periola, essa história da polícia técnico-científica é uma coisa que me fascina, eu te falei, inclusive, em off, né? Agora, se o Arthur Conan Doyle estivesse vivo para ver uma coisa dessa, né, para escrever um Sherlock Holmes moderno, ele ia ficar doido, com toda certeza. Eu não sei como e quando a gente inicia a atuação dessa política científica junto a um caso. Quando é que essa coisa ocorre? Boa noite, Rony. Boa noite, obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade de a gente estar podendo falar sobre o nosso trabalho. É fascinante, para dizer o mínimo. É fascinante. O trabalho da perícia se inicia assim que a gente tem a notícia. Nós somos um órgão meio, né? A Polícia Científica abrange dois grandes institutos que já são centenários, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. Então, havendo um crime, o policial sendo acionado, ele vai chegar no local do crime, tomar conhecimento de tudo que ocorre, levar conhecimento à autoridade policial e ela aí nos aciona para que possamos fazer o levantamento. O primeiro cuidado do policial é a preservação dessa cena de crime, mantê-la na condição mais original possível, que não hajam pessoas pisando ali na cena do crime, trafegando naquele lugar, para que aqueles vestígios, quando da chegada da perícia, possam ser coletados sem que haja nenhuma alteração. Ele se inicia exatamente aí. E que tipo de materiais são usados? Eu vi um monte de coisa aí, né? A investigação de um local de crime, na verdade, é um encontro entre a ciência, a lógica e a lei. Ah, que bonita essa tríade. Então, nesse momento, a perícia chegando, o que ele vai fazer? A primeira atitude é fotografação, quer dizer, a perenização de tudo aquilo que está sendo visto. Ele faz as observações iniciais e, a partir daí, ele começa a coleta de vestígios, né? Então, ele vai vendo, pela disposição das coisas, as formas que são encontradas, ele pode até mentalizar o perfil do agente, né? A gente até aplica o princípio de Locard, que até vem lá da época de Sherlock, né? Sim. Que todo contato deixa uma marca. Claro. Então, a partir daí, vai se procurando evidências. No caso que a gente viu aí desses carros, essas unidades especiais de perícia, elas contêm equipamentos, né? Luzes forenses, que são comuns de serem verificadas, que facilitam o trabalho. Imaginando que eu tivesse aqui esse Crime Scope, que é um canhão de luz forense, e aplicasse nesse tapete,
com filtros próprios, eu iria encontrar inúmeros vestígios, né? Fibras, pelo, cabelo, porque todo mundo, nós pisamos aqui. Sangue. Um contato sangue, porventura existente, fluidos biológicos encontrados em cena de crime, né? Tudo aquilo que possa fazer com que a gente chegue na autoria do delito. Nós estamos falando de facilidades. Agora, e as dificuldades maiores que a Polícia Técnico-Científica encontra? Quais são? Então, as dificuldades, elas vão sendo superadas dependendo da complexidade do local do crime, né? Elas vão sendo superadas, o perito observa. A dificuldade maior é quando a gente encontra um local de crime que não foi devidamente preservado, né? Imaginando o seguinte, houve um disparo de arma de fogo através de uma pistola onde ejetou o estojo, né? Se aquele estojo foi retirado, eu perco de plano a posição do atirador, né? Enfim, a preservação efetiva de um local de crime facilita bastante o trabalho da perícia. Então, essa dificuldade, técnica, ela não existe, né? Mas a complexidade do local é que vai ditar o tipo de dificuldade que ele possa ter, até acionando equipes de apoio de outras especialidades. Mas tem que recolher as provas na hora, né? Porque Tem que senão... recolher. As provas têm que ser coletadas e preservadas, a razão pela qual a van tem um dispositivo para condicionar, se for prova biológica. Uma geladeirazinha, que é para esse acondicionamento. Os nossos carros todos hoje são equipados com equipamento de ar-condicionado, que é exatamente, né, ter um veículo climatizado para preservar o mais possível as provas coletadas em local de crime. Agora, o criminoso, ele pode, na verdade, vamos dizer, apagar por completo o que seriam as provas de um crime, ou hoje já existe, como eu estou vendo, uma coisa meio de science fiction, né? A gente pode reaver essas provas? Sem dúvida. Hoje, como eu disse, né, nós temos reagentes próprios para essa finalidade. Imaginando que houve lá um crime e tentaram, de alguma forma, fazer uma limpeza, apagar o vestígio. Então, a gente tem alguns reagentes para sangue, que é o chamado luminol, que é uma marca, né? Então, a gente aplica esse reagente com o canhão de luz forense, a gente pode verificar a presença naquela região, né? Pelo menos que houve uma limpeza, e encontrar em frestas vestígios de sangue e levar ao laboratório para exame ou qualquer outro fluido corporal. Então, nós temos reagentes para essa finalidade. Esses equipamentos, o canhão de luz forense é muito importante porque ele não é um ensaio destrutivo, né? Ou seja, eu aplico ele no local de crime e consigo encontrar uma evidência que ela seja comprometida por uma análise posterior no laboratório. Entendi. Mesmo os equipamentos que nós temos nos laboratórios, tanto do Instituto Médico Legal quanto de Criminalística, em sua grande maioria hoje eles têm essa propriedade de não produzir ensaios destrutivos. Então eu posso repetir as provas quantas vezes forem necessário, e no mundo inteiro tem que dar o mesmo resultado. Então a gente fala muito hoje em controle de qualidade e cadeia de custódia. Essas provas na cena do crime ou não? Não, hoje a gente tem essa facilidade que a gente não tinha no passado, né? Você tem hoje dispositivos, a gente sempre vê nos seriados uma pessoa entrando com uma luz branca, né? CSI. O que é essa luz branca, né? Isso faz com que a gente já comece a fazer um processamento. Esses seriados aí, o CSI que foi dito, eles, na verdade, a gente vive essa síndrome de CSI, não só no Brasil, como fora dele. Por quê? Em 50 minutos ocorre o crime, processa-se o local e prende-se o criminoso. Aqui, a sociedade nos cobra isso nessa velocidade, né? E eu costumo dizer o seguinte, o tempo técnico para essa análise, um exame de DNA, por exemplo, de uma amostra coletada numa cena de crime, seja de sêmen ou de sangue, é um material que você coleta numa condição, às vezes, de estar deteriorado, cheio de sujidades. É diferente de um DNA de paternidade, onde você tem a mãe, o filho, o suposto pai, extrai sangue dos três e processa numa condição ideal de laboratório. Então, eu costumo dizer, no caso do Michael Jackson, o legista de lá disse, olha, o resultado das análises vai sair daqui a 6 semanas. É um tempo técnico, que a gente, no filme, é um tempo hollywoodiano. Mesmo as impressões digitais que são coletadas, rapidamente são mostradas, isso não existe. Então, isso é uma ficção. Foram citados casos famosos que a Polícia Científica conseguiu desvendar, por exemplo, foi crucial, inclusive, para a elucidação desses crimes. O caso da Isabela, por exemplo, da menininha Isabela Nardoni, dessa menina, a Mércia Nakashima, que era advogada, né? Enfim,
Como é que foi o trabalho da Polícia Técnica nessas duas histórias? Esses dois casos, eles tiveram uma comoção social muito grande. Foi. O caso Isabela teve uma comoção, acho que foram meses e meses diariamente, né? O trabalho foi um trabalho como nós realizamos no nosso dia a dia. Para nós aqui, leigos, foi um... Pois é um trabalho que é um caso que a gente atende, N casos semelhantes, né? Exatamente. Coisa, né? Então, foi um trabalho muito bem elaborado, foi uma cena de crime muito bem preservada, os profissionais ali viram as dificuldades e foram aí chamando equipes para que apoiassem isso, né? O assédio foi muito grande, não só da imprensa como de todos os técnicos. Nós tínhamos aí inúmeros peritos falando diariamente sobre o caso, contestações. A preocupação maior minha como dirigente da maior polícia científica da América Latina, posso dizer isso, uma das maiores do mundo. Vamos encher o peito para falar isso. É verdade. Então, isto foi manter o equilíbrio do técnico. Imagine a preocupação dele, sabendo de que se tratava de um crime envolvendo uma criança, enfim, outros crimes de grande... A serenidade com que ele tem que trabalhar e mantê-lo praticamente blindado de tudo aquilo que estava acontecendo no mundo externo. E no caso da Mércia, na Caxina? O mesmo caso. O caso da Mércia foi um caso interessante porque o detalhe de um perito no laboratório encontrando ali um vestígio extremamente importante foi o cuidado que ele teve na operação, no processamento da prova, entendeu? Então, isto são elementos que hoje, como eu disse, a sensibilidade dos equipamentos hoje chegam em parte por bilhão. Então, pequenos traços fazem com que a gente chegue a examinar. O IML, por exemplo, a gente acabou de adquirir um tomógrafo, onde a gente pode praticamente fazer uma necropsia virtual sem que se faça antes a abertura das cavidades, entendeu? Então, uma trajetória balística a gente consegue visualizar e até posicionar até a vítima na posição provável que ele levou o tiro, porque é raro a pessoa levar um tiro numa posição anatômica. Ele pode estar correndo, abaixado, se virando, entendeu? Então, isso facilita bastante o nosso trabalho. Teve alguma dificuldade nesses dois casos aí que são emblemáticos da Isabela? Eu acho que a maior dificuldade foi essa, cuidar dos profissionais para que eles pudessem trabalhar com serenidade, eles não se colocaram à disposição. E o trabalho do perito é um trabalho silencioso. Ele não pode emitir juízo antes da emissão do laudo, porque a prova, nesse contexto todo, é apenas parte da equação. Tem outros elementos interessantes. Nesse caso, no caso de Isabela, foi uma situação bastante importante, porque a criminalística, a medicina legal e a investigação estavam trabalhando conjuntamente. O que uma não explicava, a outra explicava. Uma mancha de sangue de uma forma ou daquela, por que aconteceu isso? Então, tinha todo um trabalho onde a ciência forense, né, que dá voz a essas evidências, puderam chegar à autoria do delito. Agora, desses casos, assim, brutalmente veiculados aí pela mídia, coisa até recorrente, quase cansativa até, desses mais importantes, qual foi aquele que promoveu, de certa forma, maior dificuldade de chegar a um resultado? Olha, eu trabalhei no caso do acidente da TAM. Nossa, foram 22 dias que eu passei coordenando uma equipe de homens extremamente competentes ali. Foi um trabalho onde a gente teve 199 vítimas em cadáveres muito carbonizados e mutilados. Então, para se chegar à identificação desses corpos, tinha uma dificuldade técnica, que foram superadas graças à tecnologia que nós temos hoje, né? De DNA, o protocolo aplicado imediatamente após o acidente para a conservação dos corpos. Então, tudo isso fez com que o trabalho fosse feito num curto espaço de tempo, embora a gente mantivesse o resultado final até que todos os elementos de identificação pudessem ser ultimados. Foram feitos exames de DNA em todos os fragmentos de corpos e troncos encontrados, né? Então, foi um trabalho que, nos meus 35 anos de perito criminal, foi um trabalho que realmente foi um grande desafio pela comoção, pela tragédia. Foi um acidente de massa, né, em que a gente realmente ali aprendeu muito e viu que tem um Deus Supremo que nos conduz em algumas coisas que a gente verificou nesse período aí.
Olha, eu até ficaria mais, né? Porque a pauta estoura, porque é muito palpitante essa história. Doutor Celso Perioli, muito obrigado. Seja bem-vindo a hora que quiser. Eu quero agradecer a presença dele, que é o superintendente da Polícia Técnico-Científica, e fiquei sabendo que é professor convidado da escola US Pitt, lá da Flórida, né? Lá nos Estados Unidos. Agora, imagina só, acabou de me falar que nós brasileiros temos a maior polícia técnico-científica da América Latina. Socorro. Estamos bem na fita. CSI brasileiro.